Dr. Carvalho, isso não pode continuar. Rodrigo Mendonça gritou no telefone enquanto caminhava nervoso pelo escritório de sua mansão. Minha filha não dorme há 3 dias seguidos. Está alucinando, falando com pessoas que não existem. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Se você quer descobrir o segredo sombrio que uma criança de 6 anos carregava sozinha por 2 anos, se inscreva no nosso canal. Apenas pessoas especiais conseguem entender histórias assim. Você é uma delas. Era uma quinta-feira de setembro, 2 da manhã, e Rodrigo estava à beira de um colapso nervoso. Sua filha Isabela, de 6 anos, estava há 2 anos com insônia severa que os médicos mais caros do país não conseguiam explicar. Do outro lado do telefone, o Dr. Fernando Carvalho, especialista em distúrbios do sono infantil, suspirava cansado. Senhor Rodrigo, já tentamos todos os tratamentos possíveis. Melatonina, terapia comportamental, até hipnose infantil. Isabela simplesmente se recusa a dormir. Rodrigo olhou pela janela do escritório para o quarto da filha no andar de cima. A luz estava acesa e ele podia ver a silhueta pequena caminhando de um lado para outro, como fazia todas as noites. Doutor, eu sou dono da Mendonça Holdings. Tenho patrimônio de 800 milhões de reais. Comprei a clínica de sono mais moderna da América Latina para cuidar dela. Gastei 200 mil reais em exames. Como é possível que uma criança de 6 anos derrote toda a medicina? Rodrigo tinha 42 anos e comandava um império de hotéis de luxo espalhados pelo mundo. Era acostumado a resolver problemas com dinheiro e influência. Mas sua filha Isabela era um enigma que nenhuma quantia conseguia decifrar. Senhor Rodrigo, o médico continuou, insônia infantil severa sem causa médica geralmente tem origem psicológica. Já sugerimos terapia com psicólogos especializados. Já tentei isso também, Rodrigo explodiu. 3 psicólogos diferentes, 2 psiquiatras infantis, uma equipe inteira de especialistas. Isabela fica em silêncio nas consultas ou só fala sobre bonecas e desenhos animados. A porta do escritório se abriu suavemente e Helena Silva entrou com uma bandeja de chá. Era a governanta da família há 3 anos, uma mulher de 55 anos, magra e sempre discreta. Usava uniforme azul marinho e tinha cabelos grisalhos presos num coque perfeito. Senhor Rodrigo, ela disse baixinho, trouxe um chá de camomila. O senhor precisa descansar também. Rodrigo desligou o telefone irritado. Helena, como eu posso descansar se minha filha não dorme? Olha só o estado dela. Eles olharam pela janela novamente. Isabela continuava andando pelo quarto, segurando uma boneca de pano desgastada. Mesmo à distância, dava para ver que estava falando sozinha. Com quem ela está conversando dessa vez? Rodrigo perguntou, passando as mãos pelos cabelos. Com a boneca, senhor. Ela sempre conversa com a Lili antes de não conseguir dormir. Helena trabalhara para outras famílias ricas durante 20 anos antes de chegar à casa dos Mendonça. Era especialista em crianças difíceis, havia cuidado de filhos de políticos, empresários e até artistas famosos. Mas nunca havia visto um caso como o de Isabela. Senhor Rodrigo, Helena disse hesitante, posso fazer uma pergunta? Claro. O que exatamente os médicos explicaram sobre o histórico da insônia de Isabela? Rodrigo se sentou pesadamente na poltrona de couro. Começou há 2 anos, da noite para o dia. Isabela era uma criança normal, dormia tranquila toda noite. Aí, de repente, parou completamente de conseguir dormir. E o que aconteceu 2 anos atrás? A expressão de Rodrigo se fechou. Helena, você sabe muito bem o que aconteceu 2 anos atrás. Helena abaixou os olhos. Todos na casa sabiam. 2 anos atrás, Carla Mendonça, esposa de Rodrigo e mãe de Isabela, havia morrido dormindo de um aneurisma cerebral. Tinha apenas 35 anos e estava perfeitamente saudável. Foi para a cama numa terça-feira à noite e simplesmente não acordou na quarta-feira de manhã. Senhor Rodrigo, os médicos já avaliaram se a insônia da Isabela pode estar relacionada com a morte da mãe? Rodrigo a interrompeu bruscamente. Claro que sim. Todos os especialistas sabem disso. Mas Isabela nem fala sobre a mãe. Quando perguntam sobre Carla, ela muda de assunto. Helena ficou em silêncio.
Durante 3 anos, cuidando de Isabela, havia observado comportamentos que os médicos em consultas de 1 hora não conseguiam perceber. O senhor já tentou perguntar para Isabela por que ela não quer dormir? Helena, óbvio que sim. Ela sempre diz a mesma coisa. Não quero dormir porque não gosto de sonhar. E o senhor pergunta que tipo de sonho. Ela nunca responde. Fica quieta ou começa a chorar. Helena suspirou. Senhor Rodrigo, posso sugerir uma coisa? Qualquer coisa. Estou desesperado. Que tal se eu passar algumas noites no quarto com Isabela? Não para forçar ela a dormir, mas para observar melhor o comportamento dela durante a madrugada. Rodrigo hesitou. Helena era competente e dedicada, mas ele havia contratado os melhores especialistas do mundo. Como uma governanta podia descobrir algo que médicos formados em Harvard não conseguiram? Helena, você não tem formação em medicina ou psicologia infantil. Não tenho mesmo, senhor, mas tenho 25 anos de experiência cuidando de crianças traumatizadas. Às vezes elas se abrem mais com quem convive diariamente. Rodrigo olhou novamente para o quarto de Isabela. A menina havia parado de andar e estava sentada na cama, balançando para frente e para trás, segurando a boneca. Tá bom, ele decidiu. Mas se em 1 semana não houver progresso, vamos internar Isabela na clínica de sono. Não posso deixar minha filha definhar assim. Helena concordou. 1 semana. Na primeira noite, Helena instalou uma cadeira confortável no quarto de Isabela. A menina ficou curiosa com a presença da governanta. Tia Helena, por que você vai dormir aqui? Não vou dormir, Isabela. Vou ficar acordada com você. Assim, você não fica sozinha. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Sério? Você vai ficar acordada comigo a noite toda? Sim, e podemos conversar se quiser. A menina se animou. Posso contar histórias para você? Claro. Isabela pegou a boneca de pano e se sentou na cama ao lado de Helena. Esta é a Lily. Ela é minha melhor amiga. Que boneca linda. Há quanto tempo você tem ela? A expressão de Isabela mudou ligeiramente. A mamãe me deu quando eu era pequena. Lily sempre dormia comigo. Era a primeira vez em meses que Helena ouvia Isabela mencionar a mãe espontaneamente. Sua mamãe escolheu uma boneca muito especial. A mamãe disse que Lily ia me proteger sempre, mesmo quando ela não estivesse perto. Helena sentiu um aperto no peito. E você acha que Lily te protege? Isabela abraçou a boneca com força. Lily tenta, mas ela também tem medo. Medo de quê? A menina ficou quieta por alguns minutos. Tia Helena, posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Eu não posso dormir porque quando eu durmo posso encontrar a mamãe. Helena franziu a testa. E você não quer encontrar sua mamãe? Isabela balançou a cabeça vigorosamente. Não quero encontrar a mamãe dormindo nunca mais. Por que não? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Porque quando eu encontro a mamãe dormindo, ela não acorda. E aí, eu fico com muito medo. Helena começou a entender. Isabela, você pode me contar sobre a última vez que encontrou a mamãe dormindo? A menina ficou em silêncio absoluto por quase 10 minutos. Helena não pressionou, apenas segurou sua mão pequena. Foi numa manhã. Isabela finalmente sussurrou. Eu acordei cedo e fui no quarto da mamãe e do papai. Queria subir na cama para fazer cócegas na mamãe. Helena segurou a respiração. Mas a mamãe não acordava. Eu fiz cócegas, puxei o cabelo dela, gritei no ouvido. Ela não acordava. E o que você fez? Fiquei lá até o papai acordar. Quando ele viu a mamãe, começou a gritar e chamar a ambulância. Aí vieram um monte de pessoas e levaram a mamãe embora. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Isabela havia sido quem encontrou a mãe morta na cama. Uma criança de 4 anos havia passado talvez 1 hora tentando acordar a mãe que havia morrido durante a noite. Isabela, meu amor, você contou isso para alguém? Não. Todo mundo pergunta se eu sinto saudade da mamãe. Ninguém pergunta sobre aquela manhã. E você tem medo de dormir porque se eu dormir, posso virar como a mamãe. Posso não acordar nunca mais. Helena abraçou Isabela com cuidado. Minha querida,
Sua mamãe não morreu porque estava dormindo. Ela ficou doente de uma doença que só acontece com adultos. Mas ela morreu dormindo. Ela morreu porque estava doente, não porque estava dormindo. Dormir é seguro para crianças saudáveis como você. Isabela olhou para Helena com esperança nos olhos. Tem certeza? Absoluta. E sabe de uma coisa? Você foi muito corajosa naquela manhã. Cuidou da sua mamãe até os adultos chegarem. Eu cuidei? Sim. Você ficou com ela para ela não ficar sozinha. Isso foi muito amoroso. Durante os dias seguintes, Helena conversou longamente com Isabela sobre medos, sobre a diferença entre a doença da mãe e o sono normal, sobre como dormir era necessário para crescer forte e saudável. Tia Helena, Isabela perguntou na quarta noite, se eu dormir, você promete que vai ficar aqui para me acordar de manhã? Prometo. E se eu tiver pesadelo com a mamãe não acordando? Eu vou estar aqui para te lembrar que foi só um sonho e que você está segura. Na quinta noite, Isabela finalmente conseguiu dormir 3 horas seguidas. Na sexta, dormiu 5 horas. Na sétima noite, dormiu a noite toda. Rodrigo não conseguia acreditar quando Helena bateu na porta do escritório na manhã seguinte. Senhor Rodrigo, Isabela dormiu das 9 da noite às 7 da manhã. Isso é impossível. Os melhores médicos do país não conseguiram fazer isso. Senhor, preciso conversar com o senhor sobre o que descobri. Helena contou tudo. Como Isabela havia encontrado a mãe morta. Como ninguém nunca havia perguntado sobre essa experiência traumática. Como a menina desenvolveu fobia de dormir por medo de ficar como a mamãe. Rodrigo ficou em choque absoluto. Isabela encontrou Carla morta? Como assim ninguém me contou isso? Senhor, todo mundo assumiu que o senhor sabia. Isabela estava no quarto quando os paramédicos chegaram. Mas ela tinha 4 anos. Ninguém me explicou que ela tinha presenciado. Rodrigo sentou-se pesadamente. Durante 2 anos havia gastado uma fortuna procurando a causa médica da insônia da filha. Nunca havia investigado o trauma emocional específico. Helena, você quer dizer que minha filha passou 2 anos sem dormir por causa de um trauma que eu nem sabia que existia? Senhor, Isabela desenvolveu medo de dormir porque associou sono com morte. Para ela, dormir significava risco de não acordar nunca mais, como aconteceu com a mãe. Rodrigo começou a chorar. Minha filha estava sofrendo sozinha há 2 anos e eu não percebi. Senhor Rodrigo, o senhor não teve culpa. Isabela nunca verbalizou o trauma porque ninguém fez as perguntas certas. Como você soube fazer as perguntas certas? Helena suspirou. Porque eu passei noites inteiras observando Isabela. Vi como ela falava com a boneca, como imitava tentar acordar alguém, como ficava apavorada toda vez que alguém mencionava dormir. Os sinais estavam lá, só precisavam ser interpretados. Rodrigo olhou pela janela para o quarto de Isabela. A menina estava dormindo tranquilamente, finalmente em paz. Helena, os médicos cobraram mais de R$ 500 mil para tratar Isabela. Você descobriu a causa em 1 semana. Senhor, medicina não é só exames e remédios. Às vezes é sentar ao lado de uma criança e escutar o que ela realmente tem a dizer. Rodrigo se levantou e se dirigiu à sala onde guardava seus documentos importantes. Voltou com um papel nas mãos. Helena, quero te oferecer uma posição oficial como coordenadora de bem-estar infantil da família. Salário de R$ 15 mil mensais, casa própria, carro, plano de saúde completo. Helena ficou surpresa. Senhor Rodrigo, não precisa disso. Fiz apenas meu trabalho. Não, Helena, você fez muito mais que seu trabalho. Você salvou minha filha quando eu não consegui. O senhor tentou tudo o que sabia tentar. Tentei resolver com dinheiro e especialistas. Você resolveu com paciência e amor. Helena aceitou a promoção, mas com uma condição. Queria estudar psicologia infantil para ajudar outras crianças traumatizadas. Senhor Rodrigo, descobri que tenho vocação para isso. Quero me formar para poder ajudar mais famílias. Rodrigo não apenas concordou, como ofereceu pagar a faculdade e uma pós-graduação em trauma infantil. 6 meses depois, Isabela dormia todas as noites sem problemas. Fazia terapia regular com uma psicóloga especializada em luto infantil.
e estava aprendendo a processar a morte da mãe de forma saudável. Papai, ela disse numa manhã de sábado enquanto tomavam café juntos, a tia Helena me explicou que a mamãe não morreu porque estava dormindo. É verdade, minha querida. Mamãe ficou doente de uma doença que só acontece com adultos. E eu não vou ficar doente igual a ela. Não, Isabela. Você é saudável e forte. Dormir é seguro para você. Isabela sorriu. Eu gosto de dormir agora. Sonho com a mamãe, mas agora são sonhos bons. Que tipo de sonhos? Sonho que a mamãe está bem, num lugar bonito, e que ela está feliz porque eu estou crescendo forte e corajosa. Rodrigo abraçou a filha, sabendo que finalmente ela estava curada. Helena, que agora cursava psicologia nas horas vagas, observava a cena da porta da cozinha. Havia aprendido que, às vezes, os problemas mais complexos têm soluções simples. Escutar verdadeiramente uma criança. Tia Helena, Isabela correu para abraçá-la. Sonhei que você virou doutora e ajudava muitas crianças a dormir melhor. Helena sorriu. Quem sabe, Isabela? Quem sabe esse sonho não vira realidade? Rodrigo olhou para Helena com gratidão profunda. Você não apenas curou minha filha. Você me ensinou que nem todo problema se resolve com dinheiro. Senhor Rodrigo, às vezes a solução mais cara é simplesmente sentar ao lado de quem amamos e perguntar: como você está se sentindo de verdade? Isabela puxou as mãos do pai e da governanta. Agora somos uma família completa de novo. Papai, eu e tia Helena. E pela primeira vez em 2 anos, Rodrigo dormiu tranquilo, sabendo que sua filha também estava dormindo em paz.